Estamos desenvolvendo os programas pelo Instituto Bioatlântico em Gestão Integrada do Território e a EBX, através da Diretoria de Sustentabilidade, nos chamou para pensar e desenvolver um programa em Gestão Integrada do Território, tendo em conta os empreendimentos que aqui nessa região estão se instalando. Ok? Tá bom? Eu sou Mônica Oliveira, trabalho no Grupo EBX, na Diretoria de Sustentabilidade, numa gerência que foi recém-criada, que é Desenvolvimento Territorial Integrado. Meu nome é Roberto Brito, eu trabalho na MPX já há uns 3 anos, no Grupo EBX, trabalho na MPX, agora vim assumir a gerência de Desenvolvimento Territorial Integrado. E estou aqui há uma semana, desde o dia 4 que eu assumi essa gerência. É isso, né? Estou aproveitando para conhecer um pouco, eu conheço já a região, já estive aqui muito no início de 2008, quando estava licenciando alguns projetos aqui da área de energia. Tive com as comunidades, foi muito importante, tive há pouco tempo na linha de transmissão também. Né? E é isso, estamos caminhando aí, temos um trabalho legal lá na EBX, agora tentar fazer um trabalho bem melhor aqui na EBX. Minha vez, né? Para você, Davi. Eu sou Hélio Gomes, sou professor do Instituto Federal Fluminense, antigo Cefet Campos, Escola Técnica Federal de Campos, já há 28 anos, já há 15 trabalhando com meio ambiente, né? Questão de democracia local, gestão ambiental da cidade. Atualmente, com data de validade para dezembro de remédio, né? 2011, pró-reitor de pesquisa para a regulação e inovação federal fluminense. Desculpa, meu nome é Ana Cristão, eu tenho uma aula de Atlântica também, fico baseada no Espírito Santo e trabalho com os projetos de gestão integrada do território aqui no Rio, no Espírito Santo e Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, boa noite. Fique à vontade. William, já consegue sentar mais para cá, porque aqui você vai enxergar um pouco. E nós vamos enxergar você. Professor, esse é meu assessor de imprensa dos pescadores, sabe? Arnaldo. A gente está exatamente na apresentação. Já estou apresentado. Está apresentado? Mas o seu nome? Arnaldo. Arnaldo. Luísa, dispensa a apresentação aí. Pronto. Já também, então, meu nome é Marcelo Saldanha, eu sou presidente do Instituto Bem-Estar Brasil. É uma OCIP que trabalha com projetos sociais na área de inclusão digital e programas, né, na área de educação e de ensino à distância. A gente também atua junto ao Observatório de Controle do Setor Público, que é uma entidade sem fins lucrativos que exerce, né, o controle social e preza, né, pela boa gestão dos recursos públicos. Enfim, a gente faz esse trabalho de acompanhamento da gestão, né, dos governos municipais, principalmente de Campos. E estamos aqui para poder compartilhar e discutir um pouquinho mais sobre esse tema também, que eu acho importante para o território. Desculpa, eu acho que eu pisquei e perdi a sua apresentação. Então não dispense a apresentação. Não pode ser dispensado, né? Não pode, não. Davi, eu sou Luísa Salles. Eu já tenho uma proximidade grande com o Grupo EBX, eu represento também a ONG Ecosol, certo? E agora contratada pelo Instituto Bioatlântica para a gente ajudar também nesse processo aí de gestão integrada. Oi? Você está dando uma roda aqui de se apresentar. Meu nome todo, William da Silva Pereira, filho de pescador, representante da pesca no município. Meu pai fundou a pesca em 1946, foi o primeiro homem a levar peixe no mercado do Rio, e eu peguei essa doença dele, que eu quero morrer ser pescador. E estou procurando os direitos da minha entidade, que é o sindicato, que é a Colônia de Pescadores, com 1.426 pescadores registrados. Estamos aí brigando pelos planos de compensação, direito de crédito do governo, porque nós somos 2
cadastrado no governo federal. Estou procurando aí entregação de onde o pescador fica. Porque até agora não sei onde nós estamos. Para saber onde nós estamos, esses planos, tanto plano aí até agora, só 0 e X para todo mundo. Só isso. Bem, gente, meu Só nome crítica. E o Arnaldo. Eu trabalho como líder lá na Polônia, na área de comunicação. Agora também vou estar trabalhando na rede de diálogo do grupo LLX, que vai estar iniciando agora, da Dialogue. E vamos aí junto com ele, né, na caminhada em defesa aí da classe, procurando ver melhores condições da nossa classe pesqueira. Então, meu nome é Luiz, eu sou português e estou colaborando aqui com o Instituto Bioatlântica há mais de 10 anos e tenho o prazer de trabalhar com a Enilori em muitos projetos. Minha formação de origem é História e Arqueologia. Eu trabalhei, sou professor do ensino superior público em Portugal. E enquanto arqueólogo fui trabalhando muito com as questões de gestão patrimonial, porque quando nós fazemos intervenção no território, naturalmente, por um lado tem a questão da preservação das coisas, por outro lado tem a questão da apropriação das coisas pelas comunidades onde nós vamos trabalhar. E eu fui me dando conta que, por muito boas intenções que tivessem os programas de gestão patrimonial que eu fazia, eles terminavam todos morrendo. Alguma coisa não estava funcionando. E aquilo que não estava funcionando era o fato de não estarem suficientemente articulados com as outras preocupações da sociedade. E é por esse caminho que eu cheguei a me interessar, já vai quase 10 anos, para a questão de gestão de território. Comecei por me interessar por gestão de território, mais tarde com esse nome de gestão integrada de território. Por que integrada? Por chegar precisamente à conclusão que nós nos especializamos em várias áreas, e é bom que assim seja, é isso que permite avançar e encontrar soluções para os problemas que temos, mas a vida é uma só, a realidade é uma só. E como hoje há uma complexidade muito grande, quando nós tomamos decisões numa área de trabalho, pode ser a arqueologia, pode ser a pesca, pode ser outra qualquer, os decisores globais, também eles tendem a ser especialistas de alguma coisa. E as pessoas não é que não conversam, é que não se entendem. E não se entendem muitas vezes porque não percebem o que é que o outro está dizendo. Então, fomos chegando à conclusão, muito numa troca com a Engelori, com outras pessoas também, com a Aline, isso, sobre como fazer. E o que estamos aqui tentando fazer é exatamente uma decorrência, no meu caso pessoal, dessa reflexão e de algumas experiências anteriores aqui ao ASU, que têm dado certo. Então há aqui uma experiência, por um lado, mas também uma grande esperança de que esse projeto ASU dê certo, como as outras experiências deram, sendo que o ASU é muito maior, é um grande projeto. Então, eu vou fazer uma apresentação muito breve, porque isso hoje não é nenhuma palestra, isso é só para introduzir a nossa conversa, dizer para vocês, alguns aqui, a maioria eu já conheço, mas algumas pessoas não, e o que é que nós temos vindo a fazer aqui? Desde há vários meses, desde outubro, na verdade, um pouco antes até, que o Instituto Bioatlântica começou a trabalhar a convite da IBX sobre esta questão. E o que nós fizemos num primeiro momento foi escutar. No primeiro momento, aliás, escutamos a empresa, ou as empresas, e lemos muitos documentos, lemos os planos diretores, lemos documentos que vinham de várias entidades, desde empresas, poder público, sindicatos, teses das universidades, artigos de jornal, artigos científicos. Fomos, tudo que caía nas nossas mãos, a gente ia lendo. E ao mesmo tempo íamos conversando com várias pessoas. Desde janeiro que começamos a vir ao território. Não quisemos vir antes porque
não queríamos fazer visita de turista, queríamos ter um conhecimento profundo do território. E tem um grande amigo meu que diz que se fosse para a gente falar muito, teríamos duas bocas e uma orelha. Então a gente se centrou mais em ouvir no primeiro momento. Entre janeiro e maio nós viemos várias vezes, mais Elora, Aline e a Paula mais vezes, mas eu também várias vezes, aqui na região do Açu, a São João, a Campos, mas dentro de São João, há várias zonas, andamos no 5º distrito, fomos a Barra do Açu, enfim, conhecer as comunidades. E fizemos algumas reuniões públicas, sempre sem pauta especial, sempre para ouvir. Estamos entrando agora numa nova fase. A nova fase é a de construir alguma coisa. É um processo lento, porque os passos que nós queremos dar, tem muita gente dando passos e ainda bem, as empresas dão os seus, o poder público dá os seus, os sindicatos dão os seus, e tudo isso é importante. Não é o nosso papel. Para fazer isso, já existe quem está aqui. O nosso papel é dar alguma contribuição cujos passos não voltem para trás. Então hoje começamos um modelo diferente. Esse centro de conhecimento se abriu, Paulo, tudo bem? Pode entrar? Nós estamos começando com grupos pequenos nesse centro. Aliás, ele facilita que sejam pequenos, porque se forem grandes não cabem no espaço. Mas nós queremos de fato grupos pequenos, porque o objetivo não é, pela vez número 3.424, discutir outra vez o que é que está mal e fazer um rol de queixas ou de parabéns sobre o que está bem. O que queremos é identificar que pequenos passos podemos dar na boa direção. Então, a proposta de metodologia, este é o terceiro fórum que tem esta semana. Houve um sobre questões de educação e cultura, houve outro sobre questões de saúde, esse hoje sobre questões de território, terá ainda um sobre atividades econômicas, e nós fomos identificando estes 4 primeiros em função das colocações que as pessoas nesta região foram levantando. Não é a nossa agenda, é a agenda que nos parece que saiu das vozes das pessoas com quem vamos falar. E a metodologia que vamos propor é que haja uma primeira parte em que, na sequência dos 2 outros slides que eu vou mostrar, façamos uma discussão muito livre, aberta entre todos, mas começando a tentar encontrar caminhos para construir coisas. E depois faremos uma pausa, que é o momento mais esperado, para tomar um café, quem sabe outras surpresas que nos possam reservar. E depois retomaremos, talvez em 2 grupos de trabalho, veremos como nos organizar. Nós havíamos pensado em 2 temáticas, mas a discussão da primeira parte é que vai condicionar se são essas 2 temáticas ou não. Uma, a questão das relações territoriais e da dinâmica do Porto do Açu, que tem a ver com questões com organização administrativa, questões que têm a ver com a relação entre os municípios, qual é a melhor estrutura, quais são as relações que se devem estabelecer ou podem estabelecer com o território em termos gerais, questões de mobilidade, questões de urbanização, de rede de transporte e por aí vai. E uma outra que tem a ver com as migrações. Migrações, se fala muito das pessoas que vêm de fora para a região, mas haverá seguramente outras migrações aqui, haverá migrações de comunidades fora das grandes cidades para as grandes cidades, haverá alguma tendência nesse sentido, em função de proximidade aos postos de trabalho. Como é que isso pode se articular com as questões de empregos, com a questão de identidade, de tradição, como pode funcionar melhor ou pior as relações entre as várias comunidades desse território, que não é só uma, não é só a população de São João da Barra ou a população de Campos, há muitas populações diferentes em Campos e São João da Barra, há muitos interesses, e há também muitos interesses de pessoas que viram de fora.
E nós já tivemos algumas conversas antes sobre isso em debates públicos. O objetivo aqui, então, é procurar, numa dessas linhas, ou nas duas, ou noutras que vocês queiram propor, alguns pequenos passos. Na quinta e na sexta-feira da semana passada, nós tivemos um primeiro momento importante nessa nossa caminhada agora para construir, que foi o que chamamos de Seminário de Prospectiva, em que tivemos a ajuda de um colega peruano, Fernando Ortega, que é um especialista nessa questão. O que é que nós convidamos cerca de 40 pessoas desta região. Como expliquei, a nossa metodologia é fazer reuniões com pouca gente, o que significa que nas nossas reuniões não temos todas as lideranças em todas as reuniões, porque obviamente isso, senão estaríamos fazendo mega reuniões em que 2 ou 3 falariam e diriam as suas opiniões. Nós queremos trabalho e construção. Então essas 40 pessoas trabalharam durante 2 dias e o desafio que lhes foi proposto foi como é que pensam que poderá ser esta região em 2030. Não é o que vai ser, não é o que querem que vá ser, mas o que lhes parece que poderá acontecer. O saber o que pode acontecer é importante, porque se o que a gente hoje acha que pode acontecer for algo de bom, é preciso favorecer isso. Se for algo de ruim, é preciso trabalhar para evitar que aconteça. E esse trabalho foi importante. Para a temática que nós estamos discutindo hoje, porque o trabalho foi muito rico, está se elaborando agora um relatório que será tornado público, logo que esteja escrito. Tudo o que nós fazemos é obviamente público, mas alguns aspectos são aqui interessantes. Há uma expectativa, apesar de muito discurso em sentido contrário, das pessoas da região que participaram do seminário, de que até 40% da população poderá viver em favelas. Volto a dizer, não quer dizer que isso vá acontecer, mas há um receio e há uma expectativa de que isso poderá acontecer. Também é uma expectativa, e isso também é importante em termos de território, que o tempo que uma pessoa gasta por dia a fazer coisas relacionadas com trabalho, designadamente ir e retornar, ir para o trabalho e retornar para casa, que hoje são deslocamentos geralmente curtos, embora haja exceções, tenderá a subir, tenderá a aumentar e poderá chegar para muita gente a ficar entre 1 a 2 horas por dia. Também uma expectativa de que o ambiente tenderá a piorar, a qualidade do ar e outros aspectos assim. Isso são as 3 notas mais negativas. É também interessante verificar que as mesmas pessoas têm a expectativa de que a região poderá ser reconhecida como um polo de conhecimento. Quando discutimos no seminário o que é que significava esta expressão, para ficar mais claro, foi: será que esta região do Açu, de São João de Campos, poderá se transformar num pequeno ou num grande, quem sabe, Silicon Valley nos Estados Unidos, que é muito conhecido pela sua capacidade de pesquisa, ou vai ser apenas um utilizador do que se inventa noutros locais? E a maioria das pessoas achou que pode ser de facto um polo de conhecimento, o que significa reforçar as empresas, mas também as universidades, as escolas, etc. Foi considerado que a economia informal, tudo aquilo que nós hoje conhecemos, basta botar o pé no chão, na estrada e circular em São João da Barra ou em Campos e verificar que há muita troca direta, muita atividade informal, isso vai diminuir, vai praticamente desaparecer, na opinião das pessoas, até 2030, mantendo-se limitado a algumas áreas profissionais marginais. Foi também considerado que o poder aquisitivo das famílias vai crescer muito e que as pessoas terão muito mais recursos até 2030. Do ponto de vista da população, a expectativa é de que até metade da população serão pessoas não nascidas na região, que isso terá, obviamente, uma relação com o crescimento da população e que uma das consequências pode ser uma alteração da divisão administrativa. Se falou de autonomia do 5º distrito, de questões dessas.
Mas é interessante, eu não coloquei aí, que perguntadas as pessoas se achavam se o 5º distrito iria se autonomizar, a maioria acha que não. Porém, acha que a divisão... Então, a maioria acha que São João da Barra não será dividido. Mas acha que na região haverá uma reorganização administrativa. O que é interessante. E é a primeira vez, aliás, que em qualquer documento nós vemos essa consideração. E é uma consideração que não é, se pensarmos, tão absurda assim. Se pensarmos na dimensão de campos, por exemplo. Se pensarmos... enfim, é interessante, é um dado objetivo. Não houve sequer uma discussão, mas foi o que as pessoas se pronunciaram. E, finalmente, a percepção de que não irá haver, porque havia 3 alternativas sobre a questão dos conflitos. Seria haver revoltas populares, isso não foi considerado, mas as pessoas se dividiram entre 2 hipóteses sobre os conflitos que existem hoje e que existirão no futuro. Ou que eles vão se resolver pelo diálogo, ou que em 2030 eles permanecerão, esses ou outros, como uma bomba relógio pronta para uma explosão social. Então é esse o cenário, e trabalhados os indicadores todos, os chamados eixos de incerteza na região, aquilo que, quando se fala de incerteza, é aquilo que a gente não sabe como vai acontecer, mas sobre o qual nós podemos ter uma interferência. Nós temos uma capacidade para interferir. 4 cenários possíveis. Esse eixo aqui, o eixo central, vertical, tem a ver com a identidade, ou as identidades da região, e a solução de conflitos. Então, para cima quer dizer que as identidades se reforçam e os conflitos são resolvidos. Para baixo quer dizer o contrário. E a linha horizontal, a seta horizontal, quer dizer que fala dos programas sociais. Quanto mais na direção da flecha, não sei como se faz isso, mas quanto mais na direção da flecha, mais os programas sociais estão articulados, questões de saúde, de educação, de habitação, e quanto mais no início, mais para a esquerda, menos isso acontece. Então, em função desse jogo, que é como as pessoas viram a situação, há 4 cenários, 4 possíveis territórios, que o melhor é o que está a haver, uma região segura e feliz, com bons programas sociais, identidades que sejam preservadas, tradições preservadas, uma boa relação entre as comunidades e um grau de conflito baixo. O pior cenário é o que está rosa, embaixo à esquerda, uma região triste e violenta, com exclusão social, com dificuldades, com conflitos graves, com violência. E tem 2 programas intermédios, um com identidades consolidadas, com as tradições preservadas, mas com maus programas sociais, e outro com bons programas sociais, porém com muitos conflitos entre as comunidades. Esse é o ponto de partida para a nossa discussão hoje. Hoje nós tratamos de território, quer dizer que dos 4 fóruns é de facto o mais transversal. O território toca a economia, o ambiente, a sociedade, mas esses 3 componentes, na verdade, esse território ele é entendido a partir das culturas, do jeito de entender de cada um. Culturas, há muitas culturas para cada um, como sabemos, culturas em termos socioeconômicos, culturas em termos de tradição cultural, étnico-cultural, a cultura das instituições, as várias instituições têm as suas próprias tradições, o seu jeito de encarar. E o que nós gostaríamos hoje, agora vamos calar mesmo, é que se pensasse um pouquinho no que pode ser o nosso contributo dentro daquela discussão de cenários para fazer alguma coisa. Ok? E agora vamos sentar ali no... Vai ter 2 orelhas. Agora eu vou botar as minhas orelhas a funcionar. Os meus Vamos ouvidos. para apoiar. Ah, esse dá. Dá?
Tem dinâmico ou é aberto? Aberto. O objetivo, a vantagem de sermos grupos, temos 3 horas à nossa frente, isso permite 3, 2 e meia à nossa frente, dá para todo mundo falar calmamente, tranquilamente, para construir. Legal. Aquele primeiro slide que você mostrou, que vinha com os 3 tópicos, foram todos eles desenhados pelo mesmo grupo, ou seja, todos eles acharam aquele resultado. Você fala do slide aquele que tinha os 40%. Isso. Bom, são os valores majoritários, mas todos os dados que eu joguei na tela têm mais de 50% das pessoas concordando com o que eu joguei na tela. Mas é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Todo mundo construiu aquilo ali. É o mesmo grupo. Porque dá para perceber, por exemplo, que se todo mundo acha que 40%, né, vai estar em favelas, por que todo mundo acha também que vai ter um poder aquisitivo melhor, né? Porque não é tanto porque eu não joguei todos os dados aqui. Uma das coisas que é dita é que a construção de habitações não vai atender às necessidades da demanda. Então não é questão de favelização. Não é favelização por construção anárquica, por falta de habitação. E também, um outro dado, a possibilidade de uma parte da população, seja da população residente hoje, seja da população que vem por fora, não encontrar ofertas de emprego. Porque o fato de ter muito dinheiro na região não quer dizer que ele chegue a todo mundo. Sim. Então, uma expectativa de haver uma margem, porque as expectativas, por exemplo, em termos de educação, são baixas. É isso que eu ia falar, porque se acontece, por exemplo, todo mundo tem dinheiro, então está desigual a relação de poder aquisitivo com acesso à informação, acesso à educação, acesso à conscientização. Então, isso de repente é um indicador que intrinsecamente está amarrado com essas questões, né? Exatamente. Agora, como te digo, nós não interferimos naquilo que as pessoas disseram. Não, sem dúvida. E em alguns aspectos podemos até pensar que existem algumas contradições. Devo dizer, no entanto, que 2 surpresas nós tivemos neste fórum, positivas, as 2 bastante positivas. A primeira foi que num seminário deste tipo, para 40 pessoas, dizia o Fernando Ortega que normalmente, porque os grupos trabalharam para identificar problemáticas que organizassem o futuro. Mas todos trabalharam de incerteza. Todos trabalharam sobre tudo. Foram consideradas várias áreas: tecnologia, educação, as questões sociais, a economia e por aí vai. E depois foi pedido a cada grupo que identificasse, foram 4 grupos, esses 40 pessoas foram 4 grupos, que cada grupo identificasse pelo menos umas 15 temáticas dessas, sendo que deveriam cobrir pelo menos 6 grandes temáticas. Entendi. O Fernando Ortega diz que normalmente um bom resultado é chegar a 20 temas. Consolidados, tem sempre um grupo que repete tema, tem temas que não são utilizáveis, que as pessoas não entenderam bem. 25 é muito bom, e nós tivemos 40. Entendi. O que é muito raro. Isso mostra que as pessoas têm um entendimento, as pessoas que estavam ali, que já existe uma maturação da discussão. A segunda surpresa é que as contradições são poucas. Noutros seminários que nós temos feito, com metodologia diferente, mas que fizemos, por exemplo, em Ipatinga, ou em Valadares, em outra ocasião, este tipo de contradições que estava falando é muito maior. Aqui as pessoas parecem que já têm um alinhamento. Logicamente não vou querer monopolizar, né? Mas é porque eu não participei ainda de um evento e essa dinâmica ela vai um pouco contrária do que geralmente a gente faz, que é debater em plenária com todo mundo cheio, mas eu entendi o ponto de vista de que quando tem um espaço muito amplo, com muita gente, às vezes o debate pode ser até rico, mas
os resultados, né, às vezes se perdem um O pouco. registro, né, do acredito. Hã? O registro do acredito. Também. Então eu vejo nessa dinâmica, por exemplo, que ele está fazendo uma análise tipo por amostragem. É como se 40 pessoas fosse uma amostragem do que seria o reflexo dos anseios da população. Mas com uma questão. É isso que eu queria entender, essa metodologia. E é uma questão muito importante. Você não esteve, né, de fato, nas reuniões das Digite. Não, mas não tem nenhum problema. Agora, nós temos uma metodologia e uma convicção. A convicção é que, para se resolver as questões, é preciso uma abordagem integrada no território e ela tem que ser assumida pela maioria da população. Não apenas pelas lideranças, mas pela maioria da população. Isso significa que a maioria da população tem que ser consciente. Não pode chegar numa discussão de superficialidade em que as pessoas vão atrás de 2 ou 3 frases. Queremos uma compreensão forte. Então, nós fomos dizendo em reuniões anteriores, alguns de vocês tiveram, que nós temos um pequeno objetivo, muito tranquilo, que é falar com as 500 mil pessoas que vivem aqui. O slide que eu botei na tela, o primeiro slide, não por acaso, tinha essencialmente operários, também engenheiros, lá na plataforma. Nós começamos um trabalho, por exemplo, no Açul, falando com os quadros técnicos que estão na frente das várias intervenções e com os operários. E até esse momento falamos com cerca de 300 operários, o que é pouco para o total, mas é um número significativo. E quando eu digo que falamos mesmo. Quer dizer, nós estivemos escutando eles, estivemos a conversar que nem estamos conversando agora. E por que fazemos isso? Porque depois pedimos para esses operários que eles levem essa discussão. E já têm chegado para nós pessoas com quem nós não falamos inicialmente. E por outro lado, essas pessoas com quem falamos têm nos trazido preocupações que terceiros. Então, em função disso, nós mapeamos os grandes temas que preocupavam. Por um lado, mapeamos os temas que preocupavam os várias partes interessadas nesse território. E por outro lado, as várias instituições e as várias lideranças que tem. Então, é uma amostragem, mas é uma amostragem muito rigorosa. E nós buscamos a contradição. Nós tínhamos pessoas naquele grupo de 40 que nas conversas anteriores, uns nos diziam brancos, outros diziam preto. Uns diziam faz, os outros diziam tira. Uns diziam vai melhorar, outros diziam vai piorar. E nós queríamos isso mesmo. E por isso ficámos um pouco surpresos que as contradições, quer dizer, as divisões de opinião, essas existiam. Mas a coerência foi muito grande, o consenso em relação a alguns eixos principais, porque aqueles 2 eixos que eu mostrei, o das identidades e dos conflitos por um lado e a questão dos programas sociais por outro, é construído do seguinte jeito. Quando a gente pensa no futuro, nós discutimos muita coisa. A gente vai para a reunião e discute e bate. O que nós vamos conseguir influenciar? Aquilo que menos de 70% das pessoas que estão hoje aqui não acharem muito importante, a influência sobre o futuro vai ser muito pequena. Quer dizer, pode ser um tema muito importante, mas se as pessoas acharem que não é muito importante, elas não vão ter influência. Então nós excluímos, não daquele primeiro slide de texto que eu coloquei, mas do gráfico. O gráfico é construído apenas com 7 dos 40 temas. Porque só 7 dos 40 temas foram considerados por pelo menos 70% das pessoas, e quando assim foi, geralmente foi próximo dos 90% ou dos 100%. E aí também foi muito bom o resultado. Quer dizer, as pessoas, com uma outra exceção, se jogaram ou para dizer é muito importante, ou para dizer para mim é importante, mas não é a coisa mais, não é a coisa final. E isso nos permite perceber
que sobre aqueles 7 eixos, onde estão a maior parte das preocupações, quando a gente pensa a questão da imigração, a questão das relações sociais, das oportunidades de emprego, etc. Isso está lá. Quando nós daqui para frente vamos trabalhar sobretudo nesses eixos. Não porque os outros não sejam importantes, tanto que eu joguei eles na tela também, mas a nossa capacidade de influenciar o futuro vai ser maior. Okay? Eu só queria então dar a última sugestão. Isso vai ser sistematizado, né? Ou já deve estar sendo sistematizado? Está sendo sistematizado, porque agora a gente corta de reunião para reunião. Então os dados estão todos já, mas redigir para poder apresentar publicamente demora um pouquinho, mas vai ser dado para todo mundo. Em tempo hábil, assim, para poder, inclusive, provocar um pouquinho mais de debate com dados, né, que foram construídos nas plenárias e tal. E, complementando isso, a gente passar a gravar essas reuniões, porque às vezes a pessoa quer ouvir na lata ali mesmo o que foi dito, né, e isso daí também ajudar e contribuir na discussão, né, de quem não está participando desses eventos. Logicamente, não é que a dinâmica seja excludente, né? Mas é justamente por conta dessa questão da facilidade da gente poder dialogar. Provavelmente eu não teria 3 falas se tivesse um número maior de pessoas aqui. Eu entendi a dinâmica. Mas é legal a gente, de repente, publicizar isso, esse material que está sendo construído, até dentro do meio acadêmico mesmo, né? Dos fóruns que a gente está fazendo, né, professor? Para essa informação ela ficar crua e nua, ou seja, como dado bruto, né? A ser debatido por outros grupos. Acho que é legal. A nossa estratégia vai ser de jogar tudo público. Legal. A única questão, por exemplo, que nós até conversamos, se deveríamos já ter feito comunicados de imprensa, nós não queremos que as pessoas pensem. Repara, não fizemos uma inauguração desse centro. Nós inauguramos com trabalho e fizemos, descerramos aquela placa com as pessoas que vieram por primeira vez. Nosso objetivo não é que o Bioatlântica apareça, não é nos promover, nosso objetivo é ir embora, é ajudar a construir um processo e ir embora. E temos algum receio, porque há algumas desconfianças nas pessoas, no território e tudo mais, então a gente tem que ter algum cuidado nisso. Sobretudo no primeiro momento que estamos convidando alguns, e não estamos convidando todos, mas o nosso objetivo é convidar todos. Então a gente teve algum cuidado, porque se fosse dizer, são estes, vai algum que diz, por que convidaram o Marcelo e não convidaram a mim? A resposta é muito simples, mas as pessoas vão desconfiar. A resposta é tão simples como isso. Não podemos convidar todos. E a cada reunião a gente buscou contradição. A gente espera que aqui estão pessoas que têm preocupações que nós achamos que são convergentes, achamos que vocês irão trabalhar juntos e construir coisas juntos, mas vocês não nos passaram exatamente a mesma coisa no passado. Então, é isso, ok? Beleza, tranquilo. Aí, força. Eu queria só fazer uma observação, Marcelo, com relação a essa questão da favelização. A gente sempre tem uma tendência a ligar a favelização à construção miserável. Às vezes não é só isso, às vezes é construção informal, né, carecendo dos mínimos padrões, né, de circulação, ventilação. E às vezes você vê ambientes onde se gastou para construir, mas se construiu muito mal, né? Eu e o professor Renato, a gente está vivendo isso lá, né? Pois é. E você vê que aqui tende a ficar como uma espécie de Eldorado, né? E você vê o que aconteceu com Macaé. Macaé é uma cidade hoje que tem uma oferta de emprego muito boa, numa renda relativamente alta e um índice de favelização também muito alto. A prefeitura, o poder público, a comunidade geral não consegue dar conta, né, do afluxo de pessoas que vêm para morar ali. Não é a favelização de barraco, né? A favelização de infraestrutura. Também, né? Porque esse Eldorado, você tem o bairro dos mais pobres lá de Macau, o Lagomar, tem mais da metade das pessoas ali, 50 e pouco por cento, vindos do Nordeste, por exemplo. As pessoas com a expectativa de Eldorado, mas também não tem. Também, né? Não tem qualificação, não tem condição de sobreviver naquele ambiente que também é competitivo. Entendi. Eu queria também fazer uma observação, Luiz, com relação àquela questão do desmembramento municípios. Territorial, né,
da organização territorial, eu tenho uma percepção diferente daquela ali. Não, mas não disse que foi o Neto. Não, sim. Não, mas eu quero disse que ter... foi o resultado quantitativo. Eu quero ter, inclusive, independentemente de ter participado do ano. Não, porque eu queria colocar uma percepção que as pessoas ficam muito ligadas no Brasil no momento em que houve muitas emancipações de município. E a legislação mudou, né? Ela mudou, eu não me lembro exatamente quando. Isso de 90, né? Começou a ter muita separação, depois... estancou. E eu sei quem na época defendeu muito como parlamentar foi o Zé Serra, né? Que foi candidato a presidente da República na última eleição, foi até o segundo turno. E eu lembro de texto dele, até texto acadêmico dele falando sobre isso, porque nesse período que o Roberto lembrou bem, nos anos 90, o plebiscito para se fazer uma porção territorial se emancipar era dado só naquele espaço. O espaço dos interessados. Isso, por exemplo, se fosse o quinto distrito, né, de São João da Barra quer se emancipar, o plebiscito é feito dentro do quinto distrito. Agora não, a legislação prevê, porque tinha muitos municípios se emancipando apenas para gerar prefeitos, um líder que queria virar prefeito, ele provocava, né, o processo de emancipação. E a partir de então, a partir de um certo momento, foi feita uma modificação, eu acho que foi uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, né, um projeto de emenda constitucional, e hoje para você fazer uma emancipação, você precisa que o plebiscito seja feito em todo o município. Isso muda, pode-se ver que há muito tempo que a gente não ouve falar em emancipação de municípios no Brasil. Diferente dessa coisa do dividir estados, né? Porque eu me lembro até que um dia lá alguém citou perto de mim o caso de Tocantins, ou dessas novas divisões. É diferente dessa divisão que não se dá de forma plebiscitária, né? Se dá na Câmara, no Congresso. Então, eu estou falando isso, embora não esteja querendo aqui fazer nenhum vaticínio, né? Dizer que não vai haver, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? A expectativa de vinda de pessoas, né? Como eu concordo com ele que metade, mais ou menos, no futuro de médio prazo deve ser de não nascidos aqui na região, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Talvez crie uma perda de identidade muito grande, essa coisa da emancipação tem muito a ver com a identidade, né? E aí, quando vem tanta gente diferente, assim, fica meio... Passar com meio baião de dois. Pro meu grau de compreensão, eu não sei de fato prever o que vai acontecer. Eu queria só ponderar algumas questões. Acho que essa coisa da emancipação, você deve saber até muito mais do que eu sobre isso, que também tem os casos opostos, né? Então você tem diferenças, com populações diferentes, com características diferentes, separadas por geografias diferentes, e um exemplo claro disso é Cabo Frio, onde você tem lideranças que controlam uma região inteira, essas populações diferentes e beneficiam as suas próprias regiões, né? Tipo, tirando, digamos, da totalidade do município, uma igualdade dos investimentos. Algumas emancipações, diria muitas, mas provavelmente algumas surgem também desses favorecimentos, digamos assim, de bairro, né, ou de nichos. Regiões abandonadas. Regiões abandonadas. É o caso de São Francisco, estava falando da região da Barra. Exatamente, também. Né? Acho que São Francisco, talvez, das que eu assisti, foi a mais justa. E hoje tem por exemplo, em Cabo Frio está acontecendo... Não nada contra São João da Barra, mas São João da Barra não conseguiu dar conta de São Francisco. Em Cabo Frio acontece a mesma coisa em relação ao distrito, segundo distrito Tamoios e o primeiro distrito, que é a sede municipal, entendeu? Então você tem uma arrecadação de royalties muito grande por conta das projeções de Tamoios e um investimento a quem... Você não precisa ir muito longe. No Açu tem uma situação muito parecida com Tamoios, né? O Açu tem uma discussão ali se é de Campos ou São João da Barra, tem uma região ali considerada Campos, mas quem cuida é São João da Barra. Tamoios tem a mesma coisa. Né? Tem a mesma coisa. Campos de Espírito é de Cabo Frio, mas quem cuida é Casimiro de Abreu. Ali em Barra de São João, posto de saúde, até escola. E por outro lado, a gente vê assim, vê muita desintegração e aí pouca integração.
Eu tive a oportunidade de acompanhar muitos projetos de gestão integrada, por exemplo, de recursos de pesquisa, né? Tem muitos processos e muitas experiências, muitos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde claramente existe uma política e uma intenção política muito forte de fazer com que as regiões se organizem para gerir recursos comuns, como são os recursos de pesquisa. Isso é uma coisa interessante. E eu vejo muito isso, porque esse empreendimento, eu estou acompanhando isso já desde 2007, praticamente desde que começaram os primeiros licenciamentos ambientais, né, isso pela minha empresa de consultoria. Eu vejo assim, sempre nós, né, da minha equipe, a equipe que eu participo, sempre observamos um investimento tão grande que não é de São João da Barra, não é de São Francisco, não é de Campos, talvez seja de uma região, talvez seja de um estado e de um país, entendeu? E falta um pensamento exatamente que integre esse investimento nessa visão um pouco mais regional e menos local, entendeu? Tipo, sabe? Eu acho que eu penso assim, quando você falou, né, vamos pensar propostas, entendeu? Tipo, eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil. David, me desculpa, porque o Paulo me chamou a atenção para um erro que eu cometi, que na verdade fui eu que cometi. A ficha que foi distribuída para vocês, os temas são do Fórum de ontem. Saúde, eu reparando disso também. Eu pensei que eram todas aqui. Eu vou dizer para vocês quais eram as 3 que nós íamos jogar hoje, que tem muito a ver com o que você está dizendo agora. Aliás, o Hélio também estava falando. O primeiro seria a questão da rede administrativa e da governança do território. O segundo seria a questão da mobilidade das pessoas, os acessos e os transportes, rede de comunicações e transportes. E a terceira seria outras redes regionais, redes profissionais, redes de ensino, de saúde. Quer dizer, no fundo, planejamento supramunicipal em todas as áreas. Que é um problema sério que penso que no seminário de perspectiva as pessoas vão conscientes disso, porque nos resultados também do seminário ficou claro a expectativa que até 2030 os vários municípios vão ter um entrosamento maior entre si. Vai haver maior articulação, embora também fosse dito que vão ter muitos atritos e dificuldades, mas vai haver maior integração do que hoje. Acho que todo mundo percebe isso. Agora, a questão é o que fazer? O que do vosso ponto de vista poderá, quais os passos que podem ser dados numa direção, e pensando muito, quer dizer, não apenas há coisas que a gente se diz, obviamente, se os prefeitos se sentarem e decidirem trabalhar em conjunto, começa amanhã, mas a pergunta é o que outros que não eles podem fazer? A lógica dos nossos fóruns é muito essa, é encontrar pequenos passos que possam ser dados e que criem uma dinâmica na região, que vá num determinado sentido e que ajude outros que podem ser mais lentos a ir na mesma direção. Dentro da perspectiva da consultoria ambiental, se integrar os programas, por exemplo, os programas ambientais, sociais, integrar isso seria, acho que já um passo, que não é um passo utópico, é real, e acho que teria um resultado positivo concreto, porque eu observo muitos atores participando desses programas de mitigação, de controle e acompanhamento. Eu vejo uma sobrecarga, por exemplo, em cima das pessoas que recebem esses investimentos em meio ambiente e também em benefícios sociais e tudo mais. Existe, por exemplo, falta de um posicionamento, às vezes, convergente, mais claro, dessas diversas equipes que estão atuando, entendeu? Então, uma equipe A está tratando de um universo, um assunto semelhante à equipe B, e elas têm opiniões diferentes e visões diferentes sobre aquilo. E estão gastando dinheiro para poder fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu acho que, não sei, eu faria essa proposta. Isso é isso que você quer. Isso dentro do tema de governança e interação. Governança e interação, nesse ponto aí, eu volto a vender o meu peixe, né? Que é a questão da comunicação.
né, de haver plataformas interativas para que realmente os modelos de governo 2.0 sejam implementados, para que as políticas públicas sejam integradas e debatidas de forma... Você está dois pontos do governo 2.0. Governo 2.0, pronto. O que acontece, por exemplo, na metodologia de governo que a gente tem hoje, né? Eles decidem e a gente acata, né? E a gente recebe. No modelo de governo 2.0, essa unidirecionalidade acaba, né? Todas as políticas, orçamento participativo, plano diretor, qualquer coisa que você, né, participando de um grupo, ache relevante para a sua comunidade, que seja o seu bairro, você vai poder levantar essa demanda em grupo para poder fomentar a criação das políticas públicas de acordo com o anseio desse coletivo, né? E aí a soma, né, dessas demandas é que vão acabar formulando a política pública que vai atender, né, efetivamente Isso já é aplicável? Isso é uma plataforma. Não é utópico. É uma plataforma, é isso? Eu vou dar um exemplo Software. do Tasso Genro. O Tasso Genro criou o gabinete digital, onde ele já abriu através de plataformas digitais para o povo começar a interagir. Isso ele teve algumas experiências. Tudo eletrônico. Não, o governo eletrônico. Ele já tinha anteriormente. Não, o governo eletrônico, o EGOV, ele ainda é unidirecional, né? Ele ainda pega o serviço público, transforma ele em meio digital e empurra para a comunidade. Mas o governo eletrônico, de fato, não é só aquele que sente só para tirar a segunda vez do cartão de papel. Não, ele vai se desdobrando. O que a gente Eu só fala... quero lembrar que antes mesmo da internet já tinha os orçamentos participativos. Sim, o Cored, né, lá no sul, né? Eu participei em Belo Horizonte. Conselho Regional de Desenvolvimento. Tudo isso. O único detalhe que uma coisa é você achar um grupo, né, de pessoas ou uma determinada localidade que tenha esse espírito cívico, né, vamos dizer assim, bem desperto. Por exemplo, a gente vê aqui na nossa região, tirando alguns, né, o William, algumas lideranças que já estão na luta ali, né, para poder fazer o pessoal acordar, e outras liderando o Luísa, né, posso levantar a mão aqui também, eu sou novinho ainda, estou 3 anos nessa cruzada, mas a maioria é totalmente alienada, dormente e submissa ainda ao que vem de cima para baixo, né? Então, nessa questão de governança e interação, tem esse debate, para vocês terem uma ideia, a partir de setembro agora, inclusive o chamamento, já vou logo falando, né, o chamamento da conferência, se a prefeitura não fizer, quem vai fazer é o ENF, UF, né? Nós vamos ter a Conferência de Transparência Pública e Controle Social, entendeu? Que está sendo debatido no âmbito da CGU, que é a Corregedoria Geral da União, é justamente que se comece a fomentar não só os portais de transparência, mas outras plataformas que permitam essa interatividade, essa bidirecionalidade, né, para poder se construir as políticas públicas. No tocante à governança e interação, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é essencial, né? O fato que você começa a criar uma rede por si só uma infraestrutura, entendeu? E começa ali, dos vários atores que têm interesse em realmente fazer desenvolvimento em rede, comecem a criar suas ferramentas, suas plataformas, para poder começar a incentivar essa questão da criação do cidadão 2.0, né? Porque o governo 2.0 não funciona se não tiver o cidadão 2.0, né? Ou seja, eles também têm que se interagir. Já é o ponto básico, e o que foi que eu discuti com a Paula no sábado, né, que eu mandei o e-mail, acho que com cópia para vocês também, naquele dia que eu te liguei. Sim. Os governos estão querendo montar infraestruturas de rede, entendeu? Mas com controle 100% estatal e com um programa muito específico de eleição, né? E estão se esquecendo, né, de debater isso com a sociedade, construir isso colaborativamente, simplesmente se alinhar com os programas que estão vindo do governo federal para baixo, porque isso representa não só parceria, como também economia de recursos, né, porque o governo também passa a entrar com acesso aos recursos para construir isso,
Dito isso, ano que vem nós já teremos edital de cidades digitais pelo Ministério das Comunicações, que é exatamente, entendeu, fomentar essa criação de redes dentro dos municípios. Sim, proporcionar as ferramentas para que isso aconteça. Aí, se for para resumir, né, na proposta, é que efetivamente a gente tenha essa, vamos dizer assim, essa ação de se construir as redes digitais dentro das cidades, para poder se fomentar a criação das plataformas, que inclusive no Sul, e não só no Sul, mas nas grandes capitais, a própria sociedade civil, comunidade hacker, software livre, essa galera toda já começa a criar ferramentas e disponibilizar gratuitamente para a população. Sim. Eu queria até para também colocar um outro tema, puxar o que o colega colocou, Legal. a questão da integração dos programas, né? Eu acho que com a vinda agora do Roberto aí, para dar um rumo através da nova gerência que foi criada no Grupo BX de gestão do território, desenvolvimento do território, né? Nós estamos já no esforço, 4, 5 meses de integração dos programas, já estamos começando agora a integrar, porque integrar o que é? Nós, a OSX, tem um programa de apoio à pesca, a LLX tem um lá com o William já. Então a ideia agora, o William tem nos cobrado até isso, juntamente com as outras colônias, né? Até pelo processo aí, né, intenso de consciência de organização. Os planos com a pesca, né? Nós temos cobrado, como é que é? Vai começar, vai fazer, não vai? Tem alguns fazendo, outros não estão fazendo. Então nós estamos buscando um esforço agora de integrar isso para dialogar lá com o Ilha, né? Juntamente com as outras colônias. Então, educação ambiental é uma coisa que a gente está avançando. Pontos é uma discussão. Quem está no que do INFE? Cobrar do INFE, porque estamos com 1 ano e meio que então eu até coloquei isso não pode cuidar, porque o INFE não dá o gestor lá, o presidente, não tomou conta. A ideia é um pouco essa mesmo. Quem está perdendo é o pescador. Então, repete aí que ele não entendeu a questão. Nós temos um plano estava em 600, 700 mil, hoje está em 1 milhão e 300, falo pelo senhor Edmar, que é um plano, não é plano nem de trabalho, é uma, como é que fala, não? Compensação. Não, nem compensação. Direito de educação. Nós temos uma escola lá que a prefeitura ficou 22 anos, que é a comando da prefeitura, a prefeitura largou lá e deixou a vez. Aí fizemos um processo junto com a LX, que é para melhorar a situação do pescador. Porque tudo que vem para nós já vem de cima para baixo, esgalhando. Fizeram um censo de educação e colocaram nosso pescador com 70% de analfabetismo. Eu desconcordo. Nosso pescador não é tão analfabeto assim. Nós temos um pescador hoje com educação, tem um pescador professor, tem um pescador com curso de meio ambiente. E quando a gente chega na empresa, que chega lá e coloca somos excluídos. Contrata gente que não tem nada a ver com o nosso município. Então se fala plano de compensação para a comunidade pesqueira, e até agora, eu com 10 anos de colônia, vou fazer 11 agora em outubro, 11 anos de colônia, estou lá. E não consegui ainda colocar uma prova de projeto em cima da empresa. Só colocando prova de draga, desmanche de lagoa e tudo isso na nossa entidade, que hoje nós podemos parar de pescar. De fato é isso, eu não aguento mais dormir, eu estou sonhando que amanhã nós vamos ter que catar latinha. Passou hoje no Ministério da Pesca, viu a revista, o pescador virando catador de lixo. E vai, quando tiver desse jeito, eu dizendo para você, meu professor, o pescador em São João da Barra vai catar latinha e no Manguezal catar lixo. Porque tudo que vem para o pescador tem que esperar uma faculdade, tem que esperar aquilo. Mas a empresa não espera a faculdade, a empresa vai fazendo. Olha só essa ponte, quantos anos está fazendo? E lá eu estou muito magoado. Ontem eu cobrei, você estava lá comigo, você estava na reunião ontem lá, eu cobrei. Nós paramos de pescar o defesa do camarão dia 1º de março e a draga não parou. Então, se a lei ambiental federal, a draga também tinha que parar. Aí eu pergunto pro professor, quem paga esses danos do pescador? O pescador ficou sem pescar. Isso não pescou e vamos lá para o seu produto. A draga trabalhou, o chinês lá, que não fala com a gente, uma língua enrolada, ninguém entende eles, passa por cima da nossa rede, que aconteceu agora no acidente, perdemos quase 100 mil reais de rede, estamos resolvendo receber agora, porque foi dano mesmo que a draga passou por cima, porque os caras não entendem a rede no rádio. Aí quando fala o negócio da obra do IFE 2010, junho, né, jornal? Por fala lá com o deputado que nós, quando essa obra ia ser inaugurada dia 10 de outubro de 2010. Nós hoje estamos aonde? 2011. É uma escola? Uma escola profissional de mecânica, engenharia naval, que é a escola do pescador, que é o sonho nosso. Isso foi promessa da empresa LX junto com a Grade. E eu venho cobrando, sabe? Mas só que quando eu cobro da empresa, ele fala, não, nós estamos esperando lá o pessoal do INFE, que há uns 8 meses, 9 meses, nós fizemos uma reunião no INFE, do professor Antônio, que é onde vai ter uma escola aí para valorização, e eu respeito. E tudo que me fala, porque não conseguimos ter o dinheiro, está tudo lá,
tem a planta, tem tudo. Quem fez foi até o professor Boinar. Só que diz para mim que está esperando o presidente, o IF, está em reforma de presidente, mas pô, desde 2010. Será que era da mudança do reitor do Jefferson, que já aconteceu já? Então nós estamos precisando... Empossada, tem um presidente, tem diretor de campo. Ontem eu fui segunda-feira do senhorinho na entregação do novo IF ali na perto da delegacia. Aí eu fiquei sentido, vontade de dar uma facada no meu coração, sabe? Falei, pô, estou vendo aqui inaugurando uma faculdade, pô, e o pescador não tem isso? Você está tendo parceria com a prefeitura, né? Então se nós temos a parceria com a LX que está dando os maiores danos ambientais da pesca, hoje quem está sofrendo hoje não é o agricultor não. O agricultor ainda vai ter sua terra, e o pescador que perdeu seu espaço, que perdeu sua pesca. Olha só a diferença. Estuda aí para mim. Então eu sou um cara que tem 38 anos de carteira, vivi minha vida desse mar, fuçando esse mar todo, nunca fui proibido de pescar. Hoje eu estou encontrando um muro na minha frente que eu não posso mais pescar para sustentar meus netos. Eu falo, mas meus filhos, meus netos, eu tenho 7 netos hoje. Então eu vejo a situação como representante pescador, eu estou amarrado, estou gemado. Eu vou para a autoridade, fala para fulano, vou para um lado, fala para o ciclano. Aquela vez que tivemos um conselho, eu falei a situação da colônia. Vai na colônia, conhece o trabalho da colônia. Ela é desde 1918. Ela agora registrou isso na Barra em 1974. Ela faz 77 anos agora. Uma entidade que não é brincadeira, que vem aturando o pescador com seguro-desemprego, doença, maternidade. Ela é um órgão que representa o pescador, que ajuda mesmo o sustento do pescador. E hoje eu vejo que a minha entidade, como o senhor falou aqui agora, a porra da política. Na política acontece tudo. Nós não queremos ser políticos, nós queremos ser pescador, nós queremos ter nosso espaço. Já que estão tirando nosso espaço, poxa, gente, falei uma pessoa de Mar, você ouviu falando, sou de Mar, fala para o INF lá, que vamos fazer a primeira obra, vamos entregar a chave à colônia pescador, depois o INF vem aqui, faz a sala de aula, faz a mecânica de areia naval, que é meu sonho. Eu falei, por que não está trabalhando comigo hoje? Porque eu sou sem analfabeto, estudei até a 4ª série, mas tudo que vocês pensaram, como é que eu aprendi na vida? Meu pai sabia fazer um mar, mas ele comprou uma empresa de pesca na mão dos filhos, que hoje eu sou tudo pescador. Meu pai ele é analfabeto também, não sabia nem fazer o nome dele. Mas ele que é analfabeto, ele conseguiu uma empresa. Saiu de agricultor para ser o maior pescador do estado do Rio de Janeiro. Mas então eu estou vendo que meu povo está sendo massacrado, odiado, enganado, pegando mentira. Aí o William não pode falar, sabe, professor? O William fala, assim, não é minha coisa. Mas não, porque eu estou lá sofrendo. Eu tenho que comprar uma bolsa, o pescador está doente, alimento, tem que comprar um remédio, isso tudo sai lá da colônia. E cadê a verba nossa? Cadê nossos convênios? Consultório dentário 7 meses parado, sala de formagem parada, limpeza de mãe parada. É duro. Aí eu falo, por que a empresa, a LX, o OGX, o EBX da vida, não vai lá, não faz um plano de compensação do pescador para a escola funcionar, o consultório dentário funcionar? Né? Hoje eu tive que comprar remédio para poder arrancar um dente de uma pescadora lá, né? Uma menina tirar o dente, depois de ter tudo de novo, porque não temos condição. Nós temos lá tudo bonitinho, que é a doação da MMX na época. Foi a única empresa que deu a doação. Hoje nós temos só uma doação. A MMX Minas Rio, que era um pequeno minério. Foi lá, um Romeu, que agradeço muito. Não, nós vamos dar para vocês a sala informática e a sala e o consultório dentário. Hoje Farol, que está sendo tão balado, e nem São Francisco, já tem mais coisa que a colônia de pescadores. Tem mais benefício. Mas a bomba está aqui no lugar. É aqui que o pescador não sai de madrugada, não pode pescar ali, porque a marinha não deixa. E quando está pescando, não me deixa jogar, não. São Francisco tem pesca que está lá, a Farol pesca lá fora. Mas a bomba está dentro do município. Quem está sendo 80% perdendo a pesca aqui é a minha entidade, como eu represento, a Z2. Meus companheiros estão sendo mínimos atingidos. Mas quem está sendo atingido, eu não vejo nada. Eu vejo reunião escondida, com o fulano ciclano, depois vou saber que tem reunião. Eu, como representante da casa, nascido no município, 53 anos, nem sabia dessa reunião que vocês fizeram no Banhado. Fui saber depois que estava na reunião que teve lá, no Banhado. No Banhado. Na estação ciência? Isso. A entidade nossa não foi convidada, nós temos um e-mail, hoje fui convidado. Nós já tínhamos falado com você. Não, como eu expliquei no início, isso é importante. Não, mas só para isso é todo mundo. Eu comecei por dizer, nós não queríamos ter reuniões com mais de 40 pessoas. Não seria justo nós só convidarmos você e nunca convidar outros pescadores. Nós convidamos pescadores que estiveram na reunião. E o primeiro pescador com quem nós falamos foi com você. Aliás, o único com quem nós falamos várias vezes foi
você, e o único convidado para estes fóruns foi você. Então, para aquele, convidar os outros pescadores. Não foi nada contra você. Mas quando eu falo na minha cidade, eu tenho que estar sabendo dessas reuniões que não falam de pesca, para mim chegar para meus pescadores, que não é pouco não, meu chefe, que é muito, que eles são sustentados pelo trabalho da entidade Z2 e pelo governo Lula. Porque se hoje a entidade nossa está vivendo aos tronos do barranco, agradeço esse governo Lula. Porque se eu depender de prefeitura, de LLX, Marinha e outros governos, a gente morre de fome. Então eu tenho que trabalhar para o meu pescador, porque a minha raiz é ali, eu nasci e me criei naquele manguezal ali, nasci naquela lama, eu criei igual porco, fui criado igual porco, então eu conheço tudo que é de meio ambiente. Vocês falam hoje do meio ambiente, mas se vocês olharem o nosso lugar, hoje o meio ambiente está acabado. É obra irregular dentro dos manguezais, estão tirando muros, jogando dentro dos manguezais, entendeu? É obra, você vai na beira da praia de Quipari, ao Açu, você não consegue andar de tanto lixo do Porto do Açu, tartaruga morta, boto morto. E sabe quem está sendo acusado, meu professor? O pescador. Tem que parar com isso. Tem que parar que a empresa causa um dano no meio ambiente, a pesca é incrível. Incrível. Qualquer meio ambiente, qualquer empresa, tanto faz a plataforma como a CIMI e como a LLX, que é a empresa total. E agora você vem aí, ganha aí o grande estaleiro naval. Olha só, eu sou pescador, conheço aquela área todinha dali. Meu Deus do céu, aonde vai ficar esse pescador? Esse pescador hoje, professor, não está tendo que pescar, está vendendo crack. As filhas de pescador estão se produzindo a piranha, os cultivares falando isso, porque não tem emprego, porque bate na porta da LX não tem emprego. Você está entendendo? Aí você vê uma porção de gente de fora, vindo no meu município se empregando e tirando a vez do meu povo. Aí eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que ficar quieto, porque eu tinha meu espaço do mar para pescar e hoje eu estou cadeado, fechado, acorrentado. Então eu acho que a empresa, ele tem sim que imediatamente procurar a entidade e conversar. Vamos fazer o que vocês querem. É isso, nós queremos um mínimozinho, nós queremos fazer o consultório dentário, nós queremos cuidar de saúde, nós não estamos pedindo dinheiro à empresa, nós estamos pedindo emprego para trabalhar, nós queremos trabalhar para render dinheiro para nossos filhos, porque a pesca desse jeito vai terminar, vai ficar pior do que Macaé. São João da Barra, se não tiver uma diminuição diária, estou falando, o grande engenheiro que tem aqui vai virar favela, já está virando favela. Se você for no Carrapicho, for em outro lugar aí, tem gente morando em barraco. Tem gente morando no chão, não tem um município desse rico, de rocha, petróleo e tudo. Então, tem que fazer um censo para a minha comunidade. Não adianta fazer um censo de analfabetismo, não, eu quero isso. Tem que fazer um censo da comunidade, como que vive hoje o pequeno pescador, os moradores do município, o pedreiro, o carroceiro, o apanhador de água, o limpador de quintal, que ele ganha um dinheirinho com isso. Isso vai acabar daqui mais uns 2 anos, 3 anos, não vai ter mais isso, porque tem que ter qualificação. Então eu estou enjoado, sabe, doutor? Eu estou enjoado. Então por que essa obra nossa lá, uma entidade que é o seguinte, e nós não precisamos comprar terreno, tudo é nosso. Aquela área todo dia da colônia tem lá quase 2 alqueiros, tudo de área, tudo gramado. Acho que é uma entidade melhor do Brasil, essa colônia de pescadores. Não é porque eu estou lá não, porque eu soube fazer e soube administrar. Porque não adianta você botar um cara tão professor lá, se eu for assim, tão líder de bancada, e que só mensalão, que acontece com os políticos. Mas trabalhar para a comunidade, eu sempre trabalhei. Então eu gostaria, na minha entidade, no sindicato, de ser, ao menos, ouvido, respeitado, como cidadão e para meus direitos de São Joanense, nascido e criado nessa terra. Então eu conheço tudo de pesca, de lagoa, de rio, de manguezais, de mar, porque eu pesquei toda hora que eu for pensar, esse rapaz aqui já trabalhou, com essa mão calejada, com esses dedos todos pocados. Entendeu? Eu conheço tudo, e minha família, todos os 3 irmãos meus são tudo pescador, não tem um engenheiro, porque meu pai, assim, a pesca é melhor que emprego, e era mesmo, há 10 anos atrás a pesca era melhor que emprego, porque emprego de Petrobras, que a gente tinha dinheiro no bolso, porque o pescado dava dinheiro. Hoje você vê que está tudo condenado. Então o que eu peço a vocês é que a empresa faça logo essas obras, como você falou aí, meu rei, LX, porque não adianta você falar, vou fazer a obra no mês que vem. Ah não, porque o INFE está lá resolvendo e não tem agora nada. William, vocês estão me enrolando, vocês não falei ontem, me enrola não, vai lá, faz a obra de tijolo, cimento, pisa direitinho e dá, aí depois se convida o INFE, sobrou com 800 mil, 500 mil para fazer a escola, que o INFE vai coordenar lá, os professores, tudo bem, mas eu acho que a obra tem que ser feita. Porque se for lá agora comigo, você vai ver lá nada de 14 a 15 pessoas cheirando droga lá dentro da entidade da escola. Porque mandaram eu abrir, que ia fazer a obra em julho para agosto, eu acreditei,
está lá aberto, não tem vigília, não tem condição, porque nós pagamos quase 6 mil contos de funcionário por mês, é a única entidade que não tem política, que não, todo o dinheiro do pescador banca aquela casa é pago aos funcionários, ele sabe disso aqui, trabalha comigo, que ele trabalhava no convênio com o consultor dentário, quando a prefeitura cortou, eu aproveitei ele, porque é um garoto filho pescador e um cara que tem faculdade. Eu nem poderia deixar um cara com um diploma desse passando necessidade. É muito, mais ou menos um salário mínimo, eu tenho nossa entidade e faz um trabalho mínimo. É isso que eu queria ver. Um pescador hoje formado ganha R$500, um curso, né, com tudo, e tem que pagar a faculdade dele. Porque a prefeitura paga 70%, mas 30% tem que pagar, então ele tem que ter o dinheiro dele. O pai dele rala todo dia pescando. Agora eu acho que a empresa, o CDLX, do NBX, né? Então eu acho que, não é o Wilson falando, não, eu queria que adiantasse essa obra da nossa escola, porque isso ia gerar educação e gerar engenharia naval, que nós já temos lá pronta carreira, eu vim do INE agora, assinei o protocolo, hoje, 2 anos e meio brigando, só, tudo pra gente difícil, eu estou 2 anos e meio, junto com a Soma, brigando com a verba da Petrobras de 105 mil. Rodolfo já conseguiu estar fazendo lá, Lauro já está fazendo, agora, hoje que eu consegui protocolar, porque nós queremos tudo organizado na lei, então tem que ter isso tudo. E ainda agora temos que esperar o Enem lá para ver se ele concorda com o lugar, se vai fazer a carreira. Agora eu vejo um montão de obra dentro da lagoa, destruindo nosso lagoa, e você está falando do terminal, né? Você está falando do terminal, a carreira? Não, eu estou falando da carreira da colônia, que é uma levada a grande questão, acho que tudo isso que ele quer falar é o seguinte: a gente viu uma perspectiva para daqui a 30 anos. É como esse pescador de hoje, né, como tem esse resultado da pesquisa de 70% de analfabetismo, se os limites da pesca estão sendo cada vez mais encurtados, como ele vai se sustentar? Não é a empresa bancar o pescador. Acho que a grande questão tem que se chegar a isso. Não é uma compensação indenizatória. Não é isso que ele está querendo argumentar. A grande questão é que condições vai ter para daqui a 30 anos esses jovens, principalmente os jovens pescadores da minha idade, até mais novo que eu, qual a perspectiva para eles? Qual a oportunidade deles entrarem nesse mercado? Eu queria falar, porque o IFE foi questionado aqui, eu queria dar as explicações possíveis. Em 2010, eu acho que isso para ele entender, posso tentar explicar de cada vez, tá? Posso só um minutinho? Porque o IFE foi acionado, foi convidado pela LLX para gerir esse projeto, Rede do Saber, se eu não me engano o nome do projeto, alguma coisa. A gente tem lá arquivado que seria um projeto inicialmente de alfabetização. E a última conversa que a gente teve com a Relações Comunidades da LLX falou que estava aguardando somente o fim desse impasse para a formulação do projeto, contratação de professores, essa questão. Por isso que relaciona-se ao IFE, a questão burocrática. Eu queria esclarecer o que o IFE está fazendo aqui para vocês entenderem também. O que acontece? As escolas que o IFE implanta não são decididas aqui pelo IFE. O IFE aqui tem uma reitora, né? Eu trabalho com ela, sou pró-reitor. Pró-reitor como se fosse um reitor, né? Um vice-reitor. A decisão de onde vai ter escola é no MEC, em Brasília, né? Então, São João da Barra ainda não foi definido pelo MEC que vai ter escola aqui. O que está sendo feito aqui? A prefeita está colocando um recurso para fazer uma escola. Ela fez uma escola, aquela ali onde você me viu, né? Eu acho que eu devo ter te visto lá também. Aquilo ali é uma escola pré-moldada que a prefeitura de São João da Barra, aquilo ali não foi o IFE que construiu. O IFE repassou o conhecimento. Como é que é uma escola, que curso vai ter de informática, segurança do trabalho, metalurgia, os cursos lá que foram definidos. E a prefeitura de São João da Barra construiu aquela escola provisória. Mais cá, depois do trevo ali do cemitério, está sendo feita uma escola que a prefeitura também está fazendo. E como que Samã fez? Que Samã hoje tem uma escola nossa. Porque ela pega o terreno, que é da prefeitura, compra, desapropria, faz o que for preciso, constrói a escola, doa para o governo federal, aí o processo é esse. Aí o governo federal vai lá e instala a escola. Os cursos que são feitos ali, viu, Will? Isso a gente tem que conversar com a comunidade. O que tem sido feito até agora é uma conversa direto com a prefeitura, porque quem decide é a prefeitura, porque é a prefeitura que está colocando dinheiro. Né? O IFE pode chegar na prefeitura e fazer faz isso, faz aquilo.
O que a gente tem feito, normalmente a gente faz isso a partir de audiências públicas. Ouve da comunidade, onde foi instalada a escola nova, né? Cabo Frio, Quissamã, Itaperuna, mais qual? Macaé, acho que não, Macaé é antiga, Macaé é mais de quase 20 anos. São 7 ou 8. Quissamã, eu falei? Não, são 7 ou 8 no total, mas Guarulhos, né? Professor, deixa eu só concluir, por favor, William, e depois eu passo a palavra para você. Vou ser breve, prometo a você. Então, onde a gente instalou escolas novas, faz uma audiência pública, ouve a população, faz até votação para ver quais são os cursos mais requisitados pela população. É lógico que a gente também não só decide o que a população quer, faz também uma análise técnica, porque às vezes todo mundo quer curso de informática, né? E às vezes não precisa de informática. Estou dando um exemplo, né? Mas quase sempre precisa. Então, a partir daí vai ter curso. Independentemente da escola ser construída aqui, né? Ou lá no Açu, né? Também não dá para construir 2 escolas num município desse tamanho. Se houver necessidade, se a gente entender que precisa de curso de pesca, vai ser feito. Agora, o IFE não decide isso nem tão imediatamente assim, infelizmente. Mas como... O IFE tem 100 anos. Eu sei, menino. Tem 100 anos. Mas isso aí foi um plano de compensação. Desculpa, deixa eu dizer o seguinte. Porque nós corremos um risco esta noite. De ficar nessa discussão, né? Não, é filho. É o seguinte, eu sei, é o seguinte. Nós podemos ter que fazer aqui uma escolha. Nós podemos, porque as questões que têm sido colocadas aqui, nós já temos consciência delas. Nós sabemos que há coisas que já deveriam ter acontecido e que não aconteceram. E todos os que estão nesta sala estão de acordo sobre isso. Então eu acho que podemos escolher continuar a repetir aquilo em que já estamos de acordo. Mas a minha sugestão é que tentássemos perceber como é que podemos dar um passo em frente. Se não corremos o risco de ficar aqui até às 10 da noite e vamos embora e ninguém consegue fazer absolutamente nada de novo. Porque o que me parece aqui, por isso que esse fórum de território, um dos problemas, como há pouco era colocado pelo Marcelo, é de facto um problema, o Marcelo da vez já não recordo, como vocês colocou, a questão das redes do ferroviário, né, do território. O que nós assistimos muitas vezes é que cada uma das partes quer que aconteça, mas nenhuma das partes tem o poder de fazer sozinha. E uma parte da decisão nem sequer está no território, aquilo que estava dizendo o professor Eli agora. Não é nem a prefeita, nem a reitora do IFE que decidem se tem ou não uma escola em São João da Barra. Então, o que eu sugeri é o seguinte, o Paulo também tinha pedido para falar e terminou não falando. O que eu sugeri é o seguinte, depois vou dar a palavra para o Paulo, é o seguinte, é que se tente ver de um jeito muito pragmático, seguindo também um pouco o que você estava fazendo, que é evidente que essa preocupação existe. É evidente que as pessoas têm que ter uma solução de trabalho, de renda, um futuro, os mais jovens, mas não é só os mais jovens, é hoje. Claro que essas questões têm que ser feitas. O problema é identificar onde estão os gargalos. E há uma questão aqui, Hélio, William, é o seguinte, ninguém nesta reunião deveria ter dito isso no início, esqueci de dizer. Ninguém nesta reunião está representando nenhuma instituição. Nem eu estou. Bom, nós sim que somos, mas ninguém está representando a LX, ou a IBX, ou a Colônia dos Pescadores, ou o IFE. Nós convidamos aqui pessoas, porque nós identificamos que a pessoa Hélio, a pessoa William, a pessoa Marcelo e por aí vai, são pessoas que mostraram que querem fazer. Então, independente das organizações, porque senão vamos aqui discutir se tem que reportar, aqui ninguém tem que reportar para ninguém. Cada um está se representando a ele mesmo. E vamos ver, entre nós, o que é que pode ser feito entre nós. Porque eu estou certo, nos últimos 2 fóruns, 2 dias atrás e ontem, saíram decisões claras, passos concretos, coisas concretas que vão ser feitas. Não é tudo o que se desejava, mas vai colocar as coisas no jeito certo. E aquilo que se decidiu 2 dias atrás e ontem
Foi coisas que só dependiam das pessoas que estavam na sala. Que, Marcelo, eu estou de acordo com você. É preciso um outro jeito de organização do poder. Depende de nós. Claro que depende de nós enquanto cidadãos, mas nós temos o poder? Não temos. Temos o poder de fazer coisas de medicina, tecnicamente. E isso é uma sugestão, tomei nota. Mas não temos o poder de tomar certas decisões. Eu não estou criticando o que você disse, estou fazendo uma observação. Então, minha sugestão, não querendo condicionar, acho que as pessoas devem dizer o que querem dizer. Mas e a minha sugestão é, se quiser, podem dizer de outro jeito. Eu acho que talvez fosse mais produtivo tentar encontrar pequenos passos que vocês sabem, porque a gente não sabe, ok? Vocês que são daqui. O que pode ser feito para concretamente conseguir alguma coisa em um futuro razoável? Eu quero, assim, pegar um pouco a fala do William, porque eu entendi o que ele quer dizer. Existe um recurso, né, para poder se desenvolver educação. Ponto. Quem é o parceiro, quem não é, perdão, não é o caso aqui. Então, como sugestão, né, eu acho que no território ele tem que haver novas metodologias, e isso a gente está fazendo agora na UENF. Por exemplo, no caso de ensino à distância, hoje nós temos o ensino à distância muito bem definido na questão do nível superior. É um sucesso. Né? É o top de linha. Não, tem um monte. Mas do nível superior para baixo é um terror. Né? O IFE eu acho que está galgando agora, né, alguns degraus para poder fazer a parte técnica. Não é isso? Segurança do trabalho, está funcionando. Legal, bacana. Então são esses passos que a gente tem que começar a dar. Na UENF a gente está indo um pouquinho mais além, a gente quer realmente demolir, desconstruir os 4 muros que cerceiam o conhecimento e a gente começar através de rede, levar esse conhecimento para dentro das comunidades carentes, através de plataformas de ensino à distância e utilizando a infraestrutura de telecentros e essa questão da criação de redes digitais. E deixa eu compartilhar com vocês aqui, se de repente algum de vocês já não saiba, mas o governo federal desonerou agora, né, deu incentivo fiscal para a produção de equipamentos eletroeletrônicos, onde a queda vai vir no mínimo de 30%. O que isso quer dizer? Hoje, qualquer cidadão, né, não vou colocar quem está em classe D e E, porque as necessidades ali são outras, apesar da gente ter também que estimular a criação, né, de acesso, fomentar o acesso dessa classe também às tecnologias, porque senão vai ser um programa de exclusão e não de inclusão, mas a maioria desse pessoal vai começar a ter acesso a tablets, vai ter acesso a netbooks, onde você vai para um programa do governo, por exemplo, como Computador para Todos, compra em 24 vezes pela Caixa Econômica no boleto, pagando... Tira um tablet hoje aí, dentro dessas condições de incentivo fiscal, deve cair por uns 200, 300 reais. Parcela isso em 24 vezes com jurinho de 2%, que é o que o programa hoje faz. Vamos lutar por juros zero, mas por enquanto 2%. Isso fica uma micharia por mês, é a cervejinha de repente que o cara ia tomar, né? Ou então alguma coisa que ele gasta, né, e que poderia ser economizado para poder inserir esse pessoal na educação. E, ponto básico, não vai ser nós, né, da geração mais velha, que vai se apoderar dessa tecnologia com mais facilidade, vão ser os jovens. Você tem um gargalo de internet aqui em São Paulo. Né? Existe um gargalo de internet no Brasil inteiro. Mas aqui é uma coisa especial, né? Não, aqui na verdade não tem. Mas parece que já tem plano Unicamp e prefeitura para fazer um... Isso foi uma coisa que eu debati com a Paula fervorosamente, porque não se pode criar política de inclusão digital com base somente num pensamento, vamos dizer assim, egoísta, né? Vamos colocar dentro desse ponto de vista, só do governo. Tem que ser debatido com a sociedade, isso tem que abrir. Mas isso vai acontecer? Pelo que eu li na matéria, não. Mas passa pra gente como é que é esse plano. Como é que foi? Controle radical. Vai ser plano digital radical. Isso, cidade digital radical. Cidade radical digital. A prefeitura vai bancar as
as fibra Eu ótica. acho que a ideia é fazer vários telecentros no município inteiro, fazer Ampliar a a rede. universalização do acesso à internet. Exato. E uma coisa que eu Wi-Fi não falei, gratuito. que é interessante, é que uma das coisas que foi focada no seminário de perspectiva foi se as pessoas achavam que ia haver um acesso universal para a internet. E também aí é interessante como as pessoas enxergam 2030. Sim, porém com restrições. E a questão das restrições pode ser lida de muitos jeitos. Pode ser lida do jeito técnico, quer dizer, zonas que não vão ter acesso à internet. Falava-se de internet gratuita, mas também de acesso de restrição de conteúdos, que é hoje uma questão que está se discutindo na Europa. Porque, O SIND, né? O Haddock. as coisas aí vão ser mais complicadas do que a gente pensa, porque há vários problemas com a tecnologia, não quero entrar por aí, mas um deles é a capacidade de carga que o sistema tem para a quantidade de comunicação que está circulando. E alguns colapsos já houve, e resta saber... Isso lá, né? Ou lá, ou Aqui também já existe um conflito entre os que fornecem infraestrutura e os que demandam. Mas eu tenho... Porque os que fornecem infraestrutura ficam na vida porque eles não conseguem dar conta do que os Yahoo da vida, os Google, né, colocam de qualquer jeito, demanda. eu acho que há aqui uma sugestão, eu tomo nota disso, então, embora digamos, depois vamos ter os grupos de trabalho, mas a questão digital é uma questão importante. Sim. Isso deve E no ser- caso da educação, e aí eu volto... Eu acho que é uma questão consensual. Eu gostava de perguntar uma coisa. Nesses programas que vocês têm de ensino à distância. Eu peço desculpa de estar intervindo, porque não é o objetivo intervir, mas fiquei com essa curiosidade. Você já tem alunos em ensino à distância? Pronto, vamos lá. O projeto de comunidades digitais, que é o que leva a internet para dentro das comunidades, com gestão popular, ele começou a ter apoio de recursos para a criação de cursos de ensino à distância esse ano. Então a gente está fazendo a produção dos conteúdos para poder levar. Então isso daí é um ponto ainda. Ainda não tem. Agora nós temos a experiência de outros parceiros que já atuam com ensino à distância já há muito tempo. Nas comunidades. Nas comunidades. O CDI, o Instituto Crescer. E como é o percentual, que eu não sei, de alunos que a UENF tem que são da região? É grande? Quer dizer, a UENF, por exemplo, muita gente de fora. Mas preste atenção, esses cursos que a gente está falando, eles não vão ser para os alunos universitários. Eles vão ser para o cidadão do mundo dentro da comunidade. Então, São cursos de extensão, inclusive. Por favor. Sim. Independente de estudos que são feitos pontualmente aqui na região, os dados dos centros oficiais brasileiros mostram que o índice de analfabetismo na região O IDEB é alto. é muito alto. Né? Só perdeu para o Piauí. Exatamente. Bom, esse realmente é um problema territorial. Problema territorial que impacta em todos os outros. Tudo bem, o político é territorial. Sim, Territorial, só queria reforçar. Não, territorial no sentido territorial entendido como um todo, não só o território físico. no espaço, né? Exatamente. Bom, esse é um problema territorial, ou seja, é um problema de inclusão, inclusão pensando em renda, é um problema de poder seguir adiante nos estudos, é um problema de poder acessar a empregos e assim por diante. Né? Esse programa digital, né, ele prevê intervir nesse nível de alfabetização? Não, só de alfabetização? Pronto, hoje já existem plataformas que possibilitam o aprendizado de muita coisa em praticamente tudo. Né? O único detalhe é justamente o acesso à infraestrutura. Esse é um problema que o governo tomou como estratégico e prioritário nesse ano, apesar do Brasil sem miséria, né? O Programa Nacional de Banda Larga, ele está sendo debatido de todas as formas possíveis e imagináveis, apesar das últimas derrotas recentes, né, do Programa Nacional de Banda Larga, que foi desenhado pelo Lula no final do ano passado, e o que se transformou no Programa Nacional de Banda Larga, agora que
que o ministro das Comunicações está, vamos dizer assim, tocando à frente, nós tivemos uma perda de que a universalização ela não vai mais ser feita, ou pelo menos dentro dessa ótica agora do ministro, não vai ser feita mais pelo Estado. Ela vai ser feita, na verdade, através do mercado, né? Deve ser uma parceria público-privada, né? Não, só privada. Mas isso é uma outra questão. Aí responder, né? Vai sim, vai atender sim, porque e é lógico que nem tudo vai se dar através não vai se dar através somente da rede. Vai ter que ter, senão não vai precisar mais de professor, né? Então, deixa eu te dizer uma experiência que eu tenho aqui, compartilhar com vocês. Estamos em 2011, 2009, 2 anos atrás mais ou menos, eu fiz um projeto a pedido do governador Wellington, do Piauí, precisamente na área, para uma parte, para a área de São Raimundo Nonato e Guaribas. Guaribas foi um dos 2 municípios em que foi lançado o programa Fome Zero, agora 10 anos atrás, na época 8 anos atrás, e era a intenção do governo Wellington e do presidente Lula de fazer uma ação nesse campo. E nós fizemos o projeto, e através de um programa que desenvolvemos na Europa de comunicação, de conteúdos, de conhecimento, legal, por imagens, sem texto, precisamente pensando no analfabetismo funcional, que é muito forte, porque há no analfabetismo real tem o funcional que é muito forte, mesmo na Europa, e tudo foi montado e não está funcionando. E não está funcionando por quê? Porque uma parte importante, dois aspectos que falharam, e isso por conta da questão informática. Primeira questão, um elemento importante que nos foi garantido pelo governador, inclusive quando ele esteve em Portugal e falou comigo, é que haveria a cobertura de internet. Não precisava nem nenhuma banda especialmente larga, mas precisava de um pouco de internet. 10 anos. E funcionou 4 dias, que foi enquanto eu estive lá. E depois desapareceu até hoje. E o segundo foi que quando começou a haver problemas com o software, nós tínhamos um sistema em termos de correção remota, mas sem internet você não tem como resolver. Então, eu me apercebi aí, e aí apesar de, digamos, não era possível um engajamento maior, porque era o governo do Estado e era o governo federal empenhados na solução técnica de um problema. E o que falhou? Não foi dinheiro. Não foi vontade. Eu quero te fazer a pergunta de quanto é que foi? Quanto é que foi todo o sistema? Isso. Todo o sistema, tudo, que é uma exposição, os dois municípios, 100 mil reais. 100 mil reais? Sim. Muito barato. Sim, não é lucrativo. Nós temos um programa que é público e por isso não existe. E outra pergunta, foi em época de véspera de eleição? Não, assim, na verdade não. Ele visitou... Isso não, então na verdade a pergunta direta é, não tinha nenhum foco político? Não, até que a oposição na época, porque foi uma casualidade. Nós vamos organizar o Congresso Mundial de Arqueologia em Florianópolis este ano. Legal. E organizamos há 2 anos o Congresso Mundial de Arte Rupestre em Piauí por conta da Serra da Capivara, que é patrimônio mundial, etc. E como eu sou o coordenador internacional desse programa, em dado momento, aproveitando a presença do governador, os colegas brasileiros, nem eu percebi muito bem como, mas a verdade é que o governador e vários ministros, etc., foram todos à nação. E quando ele foi visitar o museu de que eu sou diretor, ele viu, nós tínhamos um programa e ele perguntou, você pode fazer isso no Brasil? Já foi feito. Nós nunca tínhamos pensado fazer. Nós não para lá. Ele perguntou, você pode levar isso para daqui a 3 meses? Foi assim. E nós dissemos, como assim? É que eu gostaria muito que isso se fizesse, tem a coisa, depois nos colocou a falar com o secretário, o programa Fome Zero e tal. E depois eu vim cá uma vez, reuni com a coordenadora, não lembro o nome, do programa Fome Zero, e assim foi. Se fez um para São Raimundo Nonato, que está funcionando mais ou menos mais localmente, sem potencial de rede, e outro para Guaribas que nunca abriu. Aquilo que foi para a cidade de Fome Zero, nunca foi inaugurado.
E eu percebi ali problemas que nós estamos discutindo aqui numa escala diferente, mas ali não havia ninguém, nenhuma estrutura, por razões políticas ou outras, querendo desestruturar. E não havia problemas de falta de dinheiro. Mas houve uma falta de apoderamento, de repente, da comunidade? Não, a relação com a comunidade perfeita, houve desarticulação, sim. É certo. Houve desarticulação, houve falta de integração entre os atores. Coisas tão simples como esta. Eles pagavam a minha viagem, do meu colega, para vir para o Brasil para montar o sistema. Nós não recebemos propriamente dinheiro, mas uma passagem custa mais de 1.000 euros, a diária custa dinheiro, etc. Então nós dissemos, comprem esses computadores, e quando os computadores estiverem aí, a gente chega. A gente chegou, esperamos 4 dias. 4 dias que tivemos pagando, para a gente olhar que é bonito, a região é bonita, que interessante. Eu gostei muito de estar lá, mas não era bem para isso que eu tinha vindo. Mas isso foi um detalhe, né? Porque o problema foi depois o sistema colapsar em termos de rede. O que eu estou dizendo aqui com isso não é colocar nenhuma contestação que você apresentou, até para dizer que eu concordo que esse é um caminho que tem que ser feito, mas acho que precisa acautelar bem e nós aqui temos sentido problemas de rede. Aliás, de rede de celular. Eu no quarto onde durmo não tenho celular. Sim. Então, hoje estávamos almoçando e para poder falar a gente tem que sair e vir na rua porque pega. Ficar assim, né? Então, e não é conceito de rock and roll. Não é. Fazer assim. Então, é por isso que eu digo que, não questionando nada e até colocando isso em pauta, o que mais poderíamos fazer, além do que isso da questão de redes de ensino à distância, né? E criar outros espaços onde a educação possa chegar. Né? Na verdade, ela não precisa estar murada nas universidades e nas escolas. E só para finalizar, o que o William, eu acho que ele está querendo dizer é isso, é acesso à educação. Né? Eles têm, o governo federal tem várias políticas públicas, vários programas de fomento para a educação, independente de ser com o IFE ou com o ENF, o que for. Né? Então, existe uma preocupação de como a educação chegar, né, nas comunidades, né? Para, inclusive, evitar o segundo problema. Eu queria só entender qual foi o terceiro. Um é governança e interação, o outro é mobilidade, e o terceiro é o quê? Outras redes que possam ser necessárias em termos profissionais, etc. Se a gente pensa em termos de território, a gente fala muito. Bom, as empresas têm a sua rede, normal, as empresas por natureza não são municipais. O poder municipal, a gente pode desejar que se articule, mas ele ou se articula ou não, e digamos que o nosso poder, das pessoas que estamos aqui, somos 10, eu então não valho nada, sou português, então não tenho influência nenhuma sobre o assunto. Agora, outras redes em termos profissionais, seguramente que a rede de ensino superior tem as suas articulações supramunicipais, a rede de saúde, ontem se discutiu isso, se discutiu a questão de como articular uma rede. Ontem se discutiu em termos muito concretos, quer dizer, o que é que pode se fazer lá na frente, agora. E que dependa, eu queria puxar um pouco para isso, me permite, que é o que dependa das pessoas que estão aqui. É claro que há limitações, e claro que a temática do território não é a mesma coisa que se discutiu ontem, mas estratégica, etc. Mas talvez que possam ser dados alguns passos. Eu, de qualquer não sei se você queria falar. Não, eu ia falar bem desse tema, infelizmente entrou para outra discussão, acho que felizmente também, né? De que essa integração de programas que tem na região, que a gente já está buscando trabalhar, uma sugestão é uma integração de rede de fornecedores locais. Hoje nós estamos com um número de empresas externas da região aqui, bem-vindas, claro, com as suas contribuições, com um potencial grande na região, tanto de ONGs como de universidades, como institutos, com potencial de assumirem a execução de algum desses programas de forma integrada, né, e nos dar esse suporte. E uma das sugestões que a gente vem discutindo é que esse espaço possa fomentar essa articulação, a parte do JIT aqui, né, seja o IFCO, mais alguém, né, discutindo algumas demandas que nós temos e que a gente possa, de forma muito mais objetiva, porque o pessoal conhece a região, não precisa vir uma empresa de São Paulo, do Rio, da capital, ou do Piauí, ou lá do Sul, e nós temos empresas hoje aqui do Sul, e favorecer, potencializar, empoderar as empresas, as ações locais, através de rede, e esse espaço eu acho que é um fórum privilegiado, né, para a gente fortalecer essas redes aqui locais para atuarem, né,
né, na execução desses programas e até integrados aí, juntamente, claro, com as empresas que já estão aqui, também com capital, né, com uma experiência acumulada aqui de atuação na região. Né. Eu vou falar sobre um programa que aborda essa questão da integração de programas, né, de ações, enfim, entre os vários. Que é o caso, por exemplo, do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é o que permite que a agricultura familiar, acredito que a pesca também, né, que é a garantia de no mínimo 30% da merenda escolar ser adquirida, né, pela prefeitura aos pequenos produtores, agricultura familiar, né, porque pequenos produtores é mais comércio, então o governo toca muito na questão da agricultura familiar. E hoje, não sei se é desculpa ou não acredito que seja 100% desculpa, mas as prefeituras não compram, eu vou generalizar, né, para poder dramatizar um pouquinho a situação, porque é exatamente isso que a gente vê nas reuniões, inclusive do território da cidadania. Não é gasto um centavo com a compra dessa produção pelas prefeituras. E uma das desculpas é justamente, não sei o que o cara tem, falta de informação, né? É a desculpa que eles têm. E aí eu volto à questão da comunicação, né? Da forma de como é que se interage essa informação, de como é que essa informação circula. E para ela circular, voltamos à questão de novo da infraestrutura. Nós precisamos criar redes para que, não só a educação, porque a infraestrutura ela só é um meio, e esse meio ele vai transitar o que você quiser. Né? Então não vai ser só a educação, vai ser desenvolvimento socioeconômico, vai ser o escoamento da produção. Por exemplo, nós tivemos aqui na prefeitura, e o subsecretário, não sei se ainda é o Scheitzer, né? Que é aluno inclusive lá da UENF, onde tinha um programa da prefeitura de reformar os piscinões para poder fazer criação de tilápia ou de algum tipo de pescado lá que é criado em cativeiro, né? E eu fui e falei, poxa, ao invés de gastar essa grana toda em criar eu acho que são 5 piscinões, né? Reformar 5 piscinões e escolher algumas famílias para poder se deslocar até o piscinão para poder tomar conta, vamos pegar o projeto do professor Alcimar, e isso foi me dando, não quer dizer que ela é válido ou não para vocês. Aplica esse dinheiro para poder fazer com que a família crie o seu pescado dentro do seu terreno mesmo. Está entendendo? E aplica a técnica que foi desenvolvida no estudo, no projeto, que ele tem lá a técnica toda para poder desenvolver a tilápia com qualidade de exportação, pelo menos é o que estava lá no projeto. Para ele fazer isso em casa e aí então sim escoar a produção para os frigoríficos, que o acordo que a prefeitura tinha era de escoar para os frigoríficos ali de Farol, né? Então, enfim, com falta de comunicação, você também não consegue fazer essa integração entre os atores, né? Não consegue criar essas redes. Então, fortalece também, de novo, essas coisas. Eu queria fazer umas provocações, até acabou tendo a ver com a final da exposição dele. Porque eu acho o seguinte, que na minha cabeça, a autonomia do cidadão é uma coisa que tem que ser muito estimulada para que uma gestão integrada do território e ações dessas coisas que a gente está pensando possam funcionar. Acho que esse é o pilar, enfim, as pessoas, né, eu acho que os cidadãos, eles têm que se sentir motores da história, proponentes do seu futuro, tem que ser capazes de se sentir e de assumir, né, o seu papel nisso. E aí, eu me lembro de uma série de experiências que estimulam esse tipo de coisa. Assim. São experiências que, na verdade, não tem nem muito a ver com o meu trabalho, mas, digamos, com o meu trabalho social. Então, por exemplo, os grupos de investimento coletivo, não sei se vocês já ouviram falar, são GICs, né? Estimulam a cooperação e uma forma de superação das desigualdades sociais e das dificuldades
de se conseguir financiamentos através de tanta burocracia, como por exemplo, enfim. Não, vai pegar dinheiro. Então existe aí uma ação nesse sentido. Os mutirões para a construção das moradias, que estão ficando cada vez mais comuns em São Paulo. A população está atuando dentro do processo construtivo para baratear as obras, para construir uma habitação que não só é de qualidade, mas como também responde às necessidades subjetivas de cada uma dessas pessoas que estão ali. E eu acho que isso é importante. Eu acho que tem dois casos que são aqui típicos e que são muito importantes para serem, eu acho que sempre ressaltados, que são de muita autonomia: a pesca e a agricultura familiar. São duas atividades que são fantásticas, porque o pescador ele pode não conseguir vender o peixe, mas a janta dele ele salva com muita dificuldade, cada vez com mais dificuldade, mais real, ele tem autonomia para conseguir pelo menos garantir a segurança alimentar dele e da família dele. E o agricultor familiar é a mesma coisa, que é um grupo fabuloso no Brasil que abastece 70% da população urbana e ainda garante a sua subsistência. São pessoas que se mantêm no campo, que não entram no grande êxodo rural que a gente ainda está submetido e ainda abastecem as cidades e tudo mais. E aí também um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo um pouquinho menor, e também assim, uma coisa que eu vivo isso um pouco mais no meu cotidiano. Existe uma entidade de assistência social em Vila Isabel, que é onde eu moro, chama Centro, não me lembro agora o nome, mas a sigla é SEACA. E eles adotaram uma solução muito interessante, que as salas, eles têm um espaço com muitas salas, cada sala tem um tipo de atividade, uma sala é biblioteca, outra acontece oficinas de isso e aquilo. E cada sala tem uma capacidade. Uma sala pode ter 5 crianças por vez, ou 7 por vez, ou 14 por vez, isso relacionado ao tamanho da sala, ao tipo de atividade. E não são eles que regulam isso, são os próprios alunos. Na porta de cada sala tem um espaço para cada um colocar o seu nome. Eles têm uma identidadezinha, uma plaquinha, então eles entram, antes de entrar na sala, colocam o seu nome. Uma vez os nomes estão ali completos, ninguém mais pode entrar. O interessante é que essa medida simples resultou num efeito muito bacana, que os alunos não querem sair das salas. E isso inverte. Geralmente você tem uma situação onde os alunos, em geral, do ensino e tudo mais, estão correndo, e querem assistir aula, entendeu? E fogem. Lá acontece o processo contrário. As crianças, elas organizam filas para entrar naquela sala porque elas querem participar daquela dinâmica. Ou então chegam em acordos para gerenciar o tempo, cada um pode ficar. Bom, tudo isso eu estou falando também porque eu quero chegar num exemplo aí onde eu participei, para tocar um pouco nisso que você falou, onde que cada um da gente pode fazer. Eu acho que cada um da gente atua num setor diferente e hoje eu tive a oportunidade de passar por uma experiência que reforça um pouco, sim, muito tenuamente, essa questão da autonomia. Eu vejo em São João da Barra, entre os são-joanenses, por exemplo, uma preferência grata pela bicicleta. E um bem-estar em consumir os frutos da terra, com muita naturalidade. E eu lembro que logo no começo, no primeiro contato com a população, quando a gente pensou o primeiro programa de educação ambiental, a gente pensou um programa que era a ideia, as raízes, conhecendo as nossas raízes. Essa era a ideia, era uma demanda das professoras, ter um material para poder falar das suas próprias raízes, falar o que é da terra, entendeu? E isso foi acompanhado por uma cartilha para o público infantil. Eu lembro que a primeira versão, a equipe de consultoria que fazia parte fez o texto e isso foi enviado para uma outra empresa que fazia arte gráfica, transformar isso em um quadrinho. Eu lembro que na primeira versão, os personagens se locomoviam com um carro. O garoto usava um Walkman. Ele consumia chocolates e balas. E nós propomos substituir o carro por bicicletas, as balas por pitangas e tiramos o Walkman. Então, é uma coisa que nós fizemos, entendeu? Está na nossa mão. Entendeu? Eu acho que, como você pediu, está na nossa mão.
E eu acho que a gente, em cada um dos nossos setores, tem N possibilidades realmente que estão nas nossas mãos. Podem ser muito pequenas, entendeu? Mas também podem ser maiores, e também depende. Eu trabalho numa empresa de consultoria que tem 30 consultores, é a nossa perna, digamos assim. Existem, o senhor é da IBX, tem uma perna um pouco mais larga. Não sei, o senhor é da OSX, também tem uma perna um pouquinho mais larga. Cada um tem, e tem que saber medir. O William, da Colônia de Pescadores, sabe o tamanho da perna que tem. Então, e se a gente se comunicar, e se a gente interagir, e também uma coisa que está nas nossas mãos fazer, é uma coisa que, como eu falei, vamos interagir, vamos pensar na interação dos programas sociais. Eu tento não, eu estimulo muito para que isso aconteça, interagindo com os meus pares de outras consultorias que realizam os mesmos projetos que eu realizo. Nós sentamos, conversamos, vemos as metas e objetivos de cada um, traçamos estratégias comuns, conjuntas, para buscar fazer com que os pequenos passos, entendeu? E sejam alinhados, né? Que não haja um gasto de energia, né? Acaba sendo uma consequência, mas o objetivo, na verdade, é provocar uma ação, amplificar a nossa ação. Davi, eu agradeço, eu acho que você nos faz ganhar um café. Quer dizer, a gente poderia, só ia fazer uma outra sugestão, estava aqui trocando umas ideias com a Giovanni, no sentido de, em vez de nos dividirmos, porque a discussão tem sido integrada, em vez de formar dois grupos, seguíssemos na segunda parte, mas com um objetivo aí semelhante aos outros dias, que era com a outra ficha, embora não dividido em grupos, tentar colocar num papel, a partir de toda a pedra que foi se jogando e quebrando nesta primeira hora e pouco que tivemos conversando, tentar ver, um pouco na linha do que disse agora o que concretamente poderíamos construir. Ok? Mas primeiro, para nos inspirar um pouco de... Luiz, se permite também só dizer que esse fórum de trabalho não termina aqui. Não, claro. Isso que é importante. É muito importante o que você diz ali. A gente chama de fórum, mas que não fica a ideia de facto que agora a gente nunca mais vai se ver. Exatamente o contrário. Estamos formando um grupo de trabalho ao qual os que aqui estão, desde que não saem mais, iremos construir uma ferramenta também de discussão por internet, e teremos outra reunião ainda este mês, provavelmente, ou mês que vem. Mas enfim, até lá tentar não fazer reuniões só por fazer, mas levar talvez algum trabalho para casa que acordemos entre nós, e fazer essas coisas concretas e trazer naturalmente outras pessoas. As reuniões sempre pequenas, mas não quer dizer que sejam exclusivas, pelo contrário. Eu acho que a sistematização e publicização disso na rede vai ajudar a fomentar fora também dessa sala aqui, e eu acho que isso que é legal. Vamos então ao café? O café e outras coisas. A sugestão é o seguinte: foram colocadas várias questões importantes e nós temos esta segunda ficha que fala de necessidades, relação das necessidades com o ambiente, economia, com o território, na verdade, neste tema, e ideias que possam se concretizar. Então, a sugestão que eu fazia para vocês era que tentassem jogar numa folha dessas, que depois, no final, daqui a pouco, retorne isso, mas não quero estar presente porque eu falei já muito para meu gosto. E o objetivo desses debates é que sejam essencialmente vocês a fazer e nós a ajudar. Então, e acho que nesse momento eu não tenho nada para ajudar. O que eu pedi é o seguinte: são 9h20, em meia hora, vamos dizer, acho que é razoável. Vocês tentem muito pragmaticamente jogar das várias questões que foram colocadas, conversar um pouco e jogar algumas das necessidades em termos da região.
e o que aqui podem ser os tais pequenos passos mais seguros, que possam ser articulados a partir das pessoas que estão aqui, que sejam boas ideias. Quer dizer, eu acho que o fundamental é que sejam boas ideias que possam... Posso aqui... Me dá licença. Não precisa fechar. Deixa só ir no... Eu vou te dar já em cima. Só para ir aqui. É só dar para vocês como exemplo de... Não é este. Fórum de... Isto é fórum de território. Por exemplo, na área de saúde, houve questões concretas, eu agora não quero aqui particularizar, porque os colegas estão trabalhando e é o projeto deles, mas de conexões concretas entre pessoas que estão em espaços diferenciados para resolver gargalos que foram identificados. Na área de cultura e educação, que foi na primeira reunião, uma das ideias foi, essa eu posso dizer que já está um pouco mais avançado, um concurso cultural que os colegas estão trabalhando, e esse concurso para ser estruturante do todo o território, com uma forte participação, que depois as pessoas vão contactar vários atores, até aproveitando o fato de que tem uns que são professores universitários, tem outros que estão na prefeitura, tem outros que estão... Mas a ideia do concurso cultural, que foi uma ideia que emergiu por uma questão de como é que esta região se enxerga e como é que está a autoestima desta região, por que não lançar alguma iniciativa em que esta região concorra com o Brasil? Fazer alguma coisa em que esta região se afirme em termos fortes em todo o território do Brasil, mostrando as competências que existem aqui. E isso está sendo trabalhado de um jeito bastante interessante. Agora, as pessoas que estão trabalhando são pessoas exclusivamente daqui, não são nenhuma delas do IBIO. Isso para vos passar o que é que seria o objetivo agora, para vocês verem se... Eu entendo que a área do território é mais complicada, mas eventualmente vocês terão ideias. Ok? Agora, existe a questão do território ser muito transversal e a gente vai cair em questões como educação, né, e tal. Eu sei, mas é assim... Ou não? Não há problema. Eu vou te dizer, uma ideia que saiu no Fórum de Saúde, que por acaso, sem que as pessoas soubessem, estava nos próprios projetos, digamos, no próprio programa nosso para propor, mas que ainda não havíamos proposto, a não ser para a EBX, mas ninguém na comunidade sabia, era a ideia de criar espaços de memória nas comunidades. E ontem foi muito interessante, Paulo estava, que essa necessidade emergiu para atender a questões de saúde, porque as questões de saúde também são transversais. Todas as temáticas, na verdade, são transversais. Você não responde à questão de saúde sem educação, não responde a ela sem o problema de renda e de distribuição de renda, o problema do emprego, das saídas. Este é o tema, este é apenas o fórum mais formalmente transversal, mas transversais todos são. E nós estamos coletando boas ideias. Então, se a boa ideia sobre cultura sair desse fórum, ou de educação, beleza, nenhum problema. Ele entra em outro... A única questão era alguma ideia que vocês queiram jogar e que uma ou duas ou 50, mas que possa... que vocês achem que vocês conseguem tocar. Não estou a dizer que vocês conseguem tocar sozinhos, mas que pelo menos podem ter um poder real para iniciar o processo. Ok? Beleza. De acordo? Tranquilo. E depois pediria que um de vocês passasse numa ficha. Todos têm a ficha, mas que pelo menos uma ficasse para depois nós podemos guardar. Tá certo? Beleza. Até já. Tranquilo.